Nós vamos falar agora da posse do Trump, tá? Que aconteceu ontem, dia 20, né? Todo mundo acompanhou. Eu cheguei a abrir uma live para acompanhar a posse do Trump, mas minha live foi derrubada. Foi derrubada porque eu estaria usando material de copyright, coisa e tal, estaria copiando a live de outra pessoa. Só que o feed original é um feed público, né? Era a transmissão do Capitólio, ou seja, todas as empresas de televisão estavam captando o mesmo feed que era público. E alguma empresa de televisão deu um strike no meu canal especificamente. Eu suspeito que seja empresa de televisão brasileira, tá? Eu vou procurar saber o que aconteceu certinho quando eu voltar ao Brasil nessa história toda aqui, porque eu me senti perseguido, porque tinha um monte de gente fazendo live ao mesmo tempo e nenhuma caiu e só a minha caiu. Mas enfim, isso é papo por outra hora. Peço desculpas aí ao pessoal que estava aguardando minha live caiu pelo YouTube, eu não quis começar de novo porque você arrisca repercussões se você inicia uma nova live logo em seguida. Então, ficamos sem live da posse. Mas a verdade é que a posse também não é uma coisa assim tão importante, né? A verdade é essa, né? A posse do Trump é a posse do Trump, tomou a posse. E a gente vai falar aqui agora justamente no que interessa, que é, e aí, o que muda? O que o Trump fez de diferente? Ele já assinou um monte de ordem, já assinou um monte de coisa, um monte de coisas preocupantes para o Brasil, o pessoal está bem apavorado com essa história. Eu vou dar nesse vídeo agora uma visão geral do que foi a posse dele, tá? Mas tem alguns assuntos que depois eu vou fazer vídeos específicos sobre esses assuntos, porque vocês sabem minha teoria, né? Eu falo para vocês sempre, a internet, ela vive da replicação, de você achar que aquela notícia é interessante, então você replica para outras pessoas. Por isso que eu evito falar de mais de um assunto no mesmo vídeo, eu tento fazer um vídeo sobre um assunto fechado, justamente para facilitar o pessoal compartilhar aquele assunto. Se eu achei interessante aquele assunto, eu compartilho. No início do canal, eu fazia um vídeo enorme no dia, com todos os assuntos do dia. Isso é um problema, porque às vezes a pessoa queria compartilhar só um pedaço daquele vídeo e não queria compartilhar o vídeo todo, queria compartilhar só um pedacinho, só aquela noticiazinha específica, né? É mais complicado. Então agora eu faço isso, eu faço vídeos sobre cada assunto, por isso que tem um monte de vídeo meu por dia, porque são vídeos menores, cada um com um assunto, para facilitar o pessoal que quer compartilhar, né? Então eu vou fazer isso. Esse vídeo aqui, eu vou fazer uma visão geral do que aconteceu na posse do Trump, e depois eu vou fazer outros vídeos destacando alguns assuntos específicos, tá? Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Peter se empolgou e dançou Macho Man e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Trump tomou posse ontem, foi uma posse muito bacana. A posse não é uma coisa que mude nada, é uma cerimônia meio que burocrática, né? Não teve nada demais, teve um encontro no Capitólio cedinho na manhã, depois lá pelas 11 horas da manhã, no horário lá de Nova York, né, lá de Washington, teve uma missa na igreja lá, numa igreja de São João, né? E depois, às 2 da tarde aqui no Brasil, né, 1 hora da tarde lá nos Estados Unidos, teve a cerimônia da posse em si, que é o juramento, né, o momento em que o Trump faz o juramento, promete, coisa e tal, né? Enfim, tem um discurso da posse dele lá. Foi um discurso bastante forte, ele trouxe muita novidade, parece que ele chegou aqui com o pé na porta mesmo, como ele falou que iria fazer. Vamos entender depois cada um desses itens aí, né? É lógico, o assunto do dia foi o Elon Musk fazendo supostamente um gesto nazista, mas se você ver o vídeo, claramente ele fala, não, meu coração para vocês e coisa e tal, meu coração para vocês. É aquele negócio, né? É lógico que a mídia vê esse tipo de coisa. É o desespero do pessoal, né? Tá aqui, ó, o mundo inteiro debatendo se Elon Musk fazia sinal nazista, os cariocas preocupados se é gesto de facção, né? Tem que ver se no Rio de Janeiro é mais preocupante isso, né? Vai que é um gesto de alguma facção isso daí, né? Enfim, outra coisa engraçada que chamou a atenção foi a nova mulher do Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, vocês sabem, se separou, a Mackenzie, né? Como é que é o nome da mulher dele? Não lembro o nome da ex-mulher dele. Ficou milionária com o dinheiro dele, coisa e tal, muito justo, né? Eles cresceram juntos como casal e tal. Aí o Jeff Bezos agora tem uma mulher nova que é bonitona e coisa e tal. E aí, o Mark Zuckerberg olhando os peitos da mulher do Jeff Bezos aqui. Isso foi engraçado também, né? Mas enfim, isso aí é tudo besteira, isso é coisa de... Toda cerimônia vai ter esse tipo de coisas, é só brincadeira, né? Bom, outra coisa que teve também, além da cerimônia oficial, foram protestos em Washington, isso também é esperado. Mas repara que é um protesto bem pequenininho, tá? Se você comparar com o protesto de 2017, quando o Trump tomou posse pela primeira vez, isso daqui não é nada. Não teve nenhum protesto contra o Trump, no final das contas, em Washington, D.C. Em 2017 teve protestos enormes. Milhões de pessoas nas ruas contra o Trump. Esse ano teve muito pouca coisa. Teve? Sempre tem, lógico que tem, né? Lógico que tem as esquerdistas que vão fazer isso. Mas muito menos, né?
Enfim, o que dá a entender realmente é que o pessoal entendeu que não tem jeito, né? Essa briga da esquerda para manter a relevância é só isso mesmo, uma briga desesperada de quem está morrendo ideologicamente e quer manter o poder a qualquer custo, né? Teve também as imagens de menininhas chorando, dizendo, o que vai acontecer agora com a gente? É o fim do mundo. Agora com o Trump, o Elon Musk fazendo gesto nazista, e agora o que vai ser de nós? Minha filha, não vai mudar nada, vai continuar tudo a mesma coisa. Para com isso. Sabe o que acontece daí? É isso que dá tristeza, né? Porque a esquerda faz um terrorismo moral tão grande com esse pessoal, faz uma lavagem cerebral tão forte, que esse pessoal acha mesmo que o Trump ganhando vai ser um caos, que os homossexuais vão ser caçados, que as mulheres vão ser expulsas e não sei o que. Cara, não vai mudar nada, não tem nada disso. Mesma coisa fizeram com o Bolsonaro aqui no Brasil, achando que Bolsonaro é homofóbico e não sei o que lá. Porra, para com isso. É verdade também que uma parte da direita também tem esse mesmo problema, né? Quando o Lula tomou posse aqui no Brasil, eu falei pro pessoal, não, o Lula vai tomar posse, vai ser uma merda, vai quebrar a economia, coisa e tal, mas não vai ser o fim do mundo. Acho que ele vai tentar implantar uma ditadura que não acho que vai conseguir. Então, assim, não é nada do outro mundo também. É verdade que teve muita gente falando, aliás, tem muita gente que fala até hoje, que o Lula subiu a rampa, não desce mais, agora nunca mais o Lula sai da presidência. Eu acho que sai, eu acho que ele não tem sustentação para continuar lá por muito tempo. Não sei nem se ele chega até 2026. Mas, enfim, tem que tomar cuidado com isso também, porque da mesma forma que tem um pessoal na esquerda que exagera, achando que não, agora que Trump assumiu, acabou o mundo e não sei o que lá, do pessoal da direita também tem um pessoal que tem essa tendência de dizer, não, agora que o Lula assumiu, acabou o mundo. Não, Lula assumiu, vai ser uma merda, né? Lógico que está sendo uma merda, vai piorar ainda muito mais essa merda, mas é isso daí. Daqui a pouco ele está saindo também, né? Bom, agora vamos ao que interessa. Essa parte do que a gente falou aqui é tudo coisa previsível, né, discurso e solenidade, coisa e tal. O William Vac está trazendo aqui que a posse do Trump inaugura um mundo desconhecido, que ninguém sabe o que o Trump vai fazer. Eu discordo disso, tá? O Trump tem sido bem claro nas propostas dele, né, no que ele pretende fazer. E eu acho que mais claro do que isso está aquele movimento que eu falei que estava acontecendo já há algum tempo de conversão à direita, né? As pessoas indo mais em sentido ao conservadorismo. Porque o povo ele é essencialmente conservador, ele é muito conservador, né? Conservador e religioso. O que acontecia antes, com o predomínio da esquerda na informação centralizada, né? Eles conseguiam trazer o pessoal para o progressismo muito fortemente. Agora não tem mais isso, no final das contas a maior parte da população é mesmo conservadora, tende o pêndulo a ir muito para o lado conservador, né? E a leitura que eu faço disso é que, justamente como eu falei, né, a esquerda começou a vir muito forte a partir de 2016 e coisa e tal, com o próprio Trump, com Boris Johnson, com Bolsonaro depois, né? E a esquerda no desespero falou, não, temos que recuperar o poder a qualquer custo, porque isso é um movimento artificial, é uma pedra no caminho, é um probleminha e não sei o que lá. Não é, né? É uma consequência natural da movimentação devido à população estar com uma voz mais ativa agora, né? Então, essa é a visão da esquerda, que eles tinham que voltar ao poder de qualquer jeito. Eles deram um jeito do Biden ganhar lá nos Estados Unidos, fizeram tudo que podiam e mais algumas coisas que não podiam para o Biden ganhar. Aqui no Brasil fizeram tudo que podiam e mais algumas coisas que não podiam para o Lula ganhar. E mais um monte de coisa. Aí foi o mesmo caminho que a gente viu acontecendo aí na Argentina também, para eleger o Alberto Fernandes, né? Enfim, só que elegeram presidentes fracos e agora estão sofrendo o retorno disso, né? Tem um pessoal da esquerda que está dizendo que não, que o que está acontecendo agora é o fenômeno da alternância de poder. Que não, que agora está alternando direita e esquerda, depois do Trump vai entrar alguém de esquerda e coisa e tal. E eu não acho que é isso não. Eu vou explicar depois, vou fazer um outro vídeo. Esse vai ser um dos vídeos que eu vou fazer sobre esse assunto, porque o pessoal da esquerda está com essa ideia agora, que não, que agora é alternância de poder, que o mundo agora exige que alterne o poder rápido e não sei o que lá e coisa e tal. E eu não acho que seja isso que está acontecendo não, que eu acho que está acontecendo é aquilo que eu falei. A direita estava crescendo muito forte, a esquerda usou todas as armas que podia e mais algumas que não podia para voltar ao poder, mas fracassou. E agora a tendência é a gente ter um ciclo grande mais à direita. É lógico, não sei quem vem depois do Trump, mas vai certamente ser alguém mais conservador. Pode até ser do Partido Democrata, tá? Mas vai ser alguém mais conservador, né? Bom, outra coisa que chama muita atenção aqui é o discurso do Trump. Ele falou que o fim da América, o declínio da América acabou e não sei o que lá. Enfim, é um discurso ufanista, dizendo que é tudo bom, não, que eu vou parar de cobrar imposto dos cidadãos americanos e passar a cobrar imposto das multinacionais de países, de outros países, coisa e tal. É uma idiotice isso, eu já expliquei para vocês, quando você cobra imposto de importação, Trump, quem vai pagar esse imposto de importação são os americanos mesmo, né? Não é outra coisa não. Esse lado de imposto do Trump é sossa pra caralho, eu já falei isso em outros vídeos. Nesse ponto, o Trump erra pra cacete, mas enfim, ninguém é perfeito.
Então ele falou essas coisas, falou que vai acabar com imigração e não sei o que. A era de ouro da América começa agora, e não sei o que lá, e declarou emergência na fronteira sul, toda entrada de imigração ilegal vai ser parada, e vão ser enviados de volta para o México, e não sei o que lá. Assinou 200 ordens executivas, isso é o que faz a diferença, isso que eu quero trazer para vocês aqui, ó. De novo, eu vou dar uma revisão geral do que tem aqui de ordem executiva do Trump, depois a gente vai entrar em cada detalhe mais a fundo, tá? O que ele colocou aqui, ó, primeiro, colocar a América primeiro na questão de agendas ambientais. Isso eu acho que é uma coisa assim, a gente saiu do acordo de clima e ótimo, tem que acabar com esse negócio de acordo de mudanças climáticas e coisa e tal, isso é desculpa para fazer protecionismo, para cobrar mais imposto, não tem nada. Sim, temos um problema climático, temos um problema ambiental, isso é verdade, mas não é com imposto, não é com o acordo de Paris que vai ser resolvido, então tem que acabar com essas coisas mesmo. Outra coisa de sossagem do Trump aqui, dizendo que vai fazer um alívio de preços para as famílias americanas e não sei o que lá, para diminuir o custo de vida e não sei o que lá. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Socialice do Trump isso daqui, né? Congelamento de contratação. Não se pode contratar mais funcionário público no governo americano. Isso aqui é lindo de morrer. Isso tinha que valer para o Brasil também por, sei lá, 50 anos. Durante 50 anos não pode mais contratar funcionário público no Brasil. Ah, Peter, mas aí o governo vai acabar. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia. Congelamento de regulação, ou seja, tudo quanto é regulamentação que estiver sendo assinado por qualquer agência, né, agência ambiental, coisa e tal, qualquer coisa, tipo instrução normativa da Receita sobre PIX, congela tudo, não vai ter nenhuma instrução normativa agora durante um tempo, aqui ele deu uma data aqui justamente para o governo dele rever tudo, né? Volta ao trabalho presencial. Isso daqui também eu tenho sentimentos dúbios quanto a isso, né? Eu acho que em algumas profissões o trabalho remoto é perfeitamente aceitável, mas o que ele está querendo aqui parece que até por influência do Elon Musk. O Elon Musk também é um cara que é muito a favor do trabalho presencial, que não gosta do trabalho à distância. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, essa foi a posição deles. Trabalho presencial para o governo americano, tá? Para os funcionários públicos americanos. Isso não é para todas as empresas, não. É para os funcionários públicos americanos. Fim da weaponização, né, da militarização do governo federal, do uso do governo como uma arma contra os inimigos, né? Que era o que vem fazendo a esquerda, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Então ele está reavaliando todas as medidas que foram tomadas no governo anterior para justamente eliminar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, restauração da liberdade de expressão e acabar com censura federal. Ou seja, ele vai rever e vai eliminar tudo quanto é lei que estabeleça qualquer limitação de liberdade de expressão nas plataformas e coisa e tal. Acho lindo isso. Inclusive o TikTok, ele falou que está suspendendo a ordem do TikTok, então o TikTok voltou a funcionar nos Estados Unidos até ele resolver uma solução para isso daí, né? Ele rescindiu 78 ordens executivas do Biden, né? Esse tipo de coisa realmente mostra a falha que foi, mas por que ele cortou tantas ordens do Biden? Porque o Biden também botou um monte de ordem para cancelar a ordem do Trump. Então ele está restaurando a parada, né? Como essa presidência do Biden foi ilegítima mesmo, tal como a presidência do Lula é ilegítima, como eu falei, é resultado do desespero da esquerda querendo voltar ao poder a qualquer custo, acho razoável isso daqui, né? Perdão para o pessoal do 6 de janeiro, né? O 6 de janeiro lá nos Estados Unidos é o nosso 8 de janeiro aqui, né? Da mesma forma, um grande protesto que foi chamado de uma insurreição, um golpe, não sei o que lá, teve gente sentenciada e coisa e tal. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu vou fazer um vídeo para falar só sobre isso daqui. Isso aqui tem impactos enormes, inclusive aqui no Brasil, tá? E, bom, o TikTok, a gente já falou, o TikTok vai continuar operando, né? E saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, né? Isso é um baque enorme para a Organização Mundial de Saúde, porque basicamente, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte desses órgãos da ONU, quem sustenta é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos que banca essa porra. Então os Estados Unidos saindo da Organização Mundial de Saúde, eles vão ter muito menos dinheiro do que tem hoje para fazer as socialices deles. O Trump está certo. O que acontece com a Organização Mundial de Saúde? Quem bancava eram os Estados Unidos e quem dava as ordens era a China. Aquele merda do Tedros Adhanom, que fez aquela lambança na pandemia, é um teleguiado da China, porque ele era da Etiópia, se não me engano, e a China dava dinheiro para ele, e aí ele cresceu na Organização Mundial de Saúde com a ajuda da China. Mas quem banca a porra é os Estados Unidos. Então fica os Estados Unidos bancando um negócio que está sendo usado como uma arma pela China. Eu acho que todos os países deveriam abandonar a Organização Mundial de Saúde. Tinha que ser extinto esse negócio. Aliás, a ONU inteira, sabe a minha opinião sobre a ONU, né? Fecha, vende o prédio, demite todo mundo, porque não serve para bosta nenhuma a ONU.
Ele falou que vai investigar e perseguir a interferência eleitoral ilegítima, né? Ou seja, lá em 2020, vocês lembram, teve um monte de coisa estranha nas eleições de lá, principalmente, como eu falei para vocês, as leis permitindo o voto à distância. Foi o que causou o problema todo, né? Se não fossem as leis do voto à distância, e não só voto à distância, mas com voto à distância sem precisar de assinatura, sem verificação de assinatura, sem aceitando boleto depois, aceitando voto depois da data, da hora, não fosse isso, o Biden não tinha ganho, né? Então esse troço realmente é muito estranho, né? Repara que isso aqui é outro assunto que vai repercutir aqui no Brasil também. O pessoal do TSE aqui que ajudou o Alexandre de Moraes lá a botar o dedão na balança lá, o pessoal pode ficar com medo, porque a direita vai voltar ao poder no Brasil e vai haver esse tipo de procura aqui também. Tem que haver. As pessoas que fizeram o absurdo que foi feito em 2022 têm que pagar por isso. O pessoal das rádios do Nordeste, o pessoal que proibiu qualquer coisa que falasse contra o Lula, dizer que o Lula era amigo do Maduro, não podia. Cara, isso tem que ter consequência. As pessoas que fizeram isso têm que responder por isso, né? Enfim, aqui ó, declaração de emergência na fronteira sul dos Estados Unidos, então é a coisa da imigração proibindo a entrada no sul dos Estados Unidos. Isso daqui, eu vou te falar um negócio, isso aqui dá até uma certa tranquilidade para o pessoal brasileiro, porque tem muita gente preocupada com deportação. Se ele está focando tanto assim na fronteira sul, em fechar a fronteira sul e coisa e tal, talvez indique que do lado da deportação não tenha tanta coisa assim, não sei, vamos ver, né? Ele permitiu novamente a exploração de gás de xisto lá, né, do fracking lá nos Estados Unidos, né? Excelente isso, realmente uma coisa muito importante que estava prejudicando os Estados Unidos isso, né? É a mudança no status de refugiado, né, dos programas de admissão de refugiado. Apenas refugiados que se integrem à cultura americana serão admitidos. O que ele quer dizer com isso eu não sei, né? Enfim, tem um monte de outras coisas aqui, eu não vou ler tudo aqui, porque é coisa pra caramba também. Os pontos mais importantes, eu vou depois fazer vídeos específicos desses pontos mais importantes, mas é isso daí. Tem que lembrar também que o Biden, antes de entregar o poder para o Trump, também assinou um monte de coisa, né? Deu perdão para o Fauci, por exemplo, aquele cara lá, o Mandetta deles lá, né? Foi perdoado previamente, já agora o Trump não pode perseguir o cara. O pessoal do Comitê dos 6 de Janeiro, o Alexandre de Moraes, fica a dica para você, ele pede para o Lula, já dá um perdão para vocês aí no STF, o pessoal que fez a CPI da Covid, a CPI do golpe, não sei o que lá, porque quando o Bolsonaro voltar ao poder, certamente ele vai seguir essa cartilha, então é importante o Lula já dar o perdão para isso daí. Só que aí vocês têm que torcer para o Bolsonaro não conseguir reverter o perdão desse pessoal todo, inclusive do Alexandre de Moraes, alegando a exata mesma coisa que o Alexandre de Moraes alegou, que ele estava usando desvio de finalidade, né? Foi isso que ele impediu o perdão do Daniel Silveira, não foi isso? Então, esse pessoal agora do Lula tem que ficar muito preocupado. Por quê? Porque o pessoal do Lula não respeitou o perdão dado pelo Bolsonaro. Então agora, se o Lula der perdão, vocês estão fodidos, meus amigos, porque não vão respeitar também não. Então se preparem realmente, porque vai ser igual, mas vai ser diferente as coisas por aqui.